Estamos observando esses dois equinos aqui debaixo dessa grande juazeiro. O juazeiro, juazeiro, juazeiro. Aí a gente procura saber por que esses animais procuram esse juazeiro a essa hora. Se o sol ainda não está tão quente. Porque o juazeiro normalmente é deixado aqui pelos proprietários das terras para servir de sombra para os animais, o gado. Mas o juazeiro veio aqui procurar o juá, o fruto do juazeiro. O fruto do juazeiro. Mas companheiro, para abocanhar um fruto desse tamanho aqui no chão, dá um trabalho. E ele come com caroço e tudo, só se vê o som. Ele quebrando o juá nas mandíbulas. Veio buscar o que aqui, companheiro? Não tem nada para você não. Entendesse? Tu estás comendo juá, por que não come a folha que está tão baixa? Certamente não agrada ao seu paladar, né? Então aqui nós estamos vendo, e nos chamou a nossa atenção, esses dois animais, égua, cavalo, que vêm aqui para debaixo do juazeiro tentar pegar os frutos do juazeiro. Juazeiro, quando o nosso amor nasceu. Tem muitas músicas de Luiz Gonzaga que falam do juazeiro. Aqui está o juá. É uma fruta, tem um sabor meio amargo, não é tão doce, mesmo quando maduro. Mas aqui nós estamos vendo, então, a natureza sábia mostrando a esses animais que o fruto do juazeiro se não é um bom alimento, porque não tem um sabor muito adocicado, mas certamente é nutritivo, mesmo porque ele não tem opção aqui. Se a gente olhar aqui ao nosso redor, não existe plantas aqui que esse animal tenha como parte do seu menu, E nós chegamos aqui embaixo do juazeiro e mostrando esse formigueiro pontilhado de entradas e saídas, que são as portas de acesso a esse grande formigueiro. Esse formigueiro não escolheu esse lugar por acaso. Primeiro porque o juazeiro permanece enfolhado na maior parte do ano. É uma das poucas árvores que permanece enfolhado na maior parte do ano, inclusive no verão. Quando ele solta as folhas por caducidade, ou seja, porque abre espaço na própria planta para surgir plantas novas no futuro, quando chover, essas folhas ainda podem ser aproveitadas no formigueiro. Porque a gente sabe que as formigas, a maioria delas, elas se alimentam do fungo que é criado nas plantas verdes, nas folhas verdes que ela leva para o formigueiro para fermentar. E lá vem esses dois aqui, saguis. Olha o sagui. Vieram também comer o fruto do juazeiro. Aí estão alimentados, com certeza. Além do mais, o fruto deve ter bastante água e nem precisa procurar água. Está aqui o sagui fazendo uma festa medonha. Ninguém sabe se eles estão irritados com minha presença ou se querem fazer uma amizade, bater um papo comigo. Aí, rapaz, diga aí, o que é que está acontecendo? Vem cá falar mais perto comigo, um aperto de mão. Mas não quer, não. É uma família, a gente vê que tem um maior que deve ser a mãe e outros menores que estão querendo fazer alguma coisa comigo. Eu não sei o que é, mas como nós somos primatas, podemos nos entender. Nós somos primatas, podemos nos entender. Então, chegou aqui, nós vimos tanta coisa aqui que não dá nem para mostrar num vídeo só. O fruto do juazeiro, que é o juá, que está caindo aqui diretamente em cima do formigueiro, vai ser, vamos dizer, aproveitado pelas formigas que vão levar esses frutos, se é que o cavalo vai deixar alguma coisa para elas, que vai levar esses frutos para fermentar nas câmaras dos formigueiros, onde será criado fungos, que seria o alimento
das formigas, até onde nós sabemos, é isso que acontece. E a gente vê essa grande forquilha de madeira seca que está aqui há dezenas de anos, e esse monte de tijolos, provavelmente aqui existiu o quê? Uma casa, foi construída alguma coisa aqui, e essa forquilha servia então de estrutura para suspender as paredes. E nós voltamos aqui ao Juazeiro, e nesse ponto nós fomos bastante felizes porque encontramos aqui várias formas de aproveitamento desse fruto. E a gente sabe inclusive que a raspa da casca do juazeiro era usada antigamente aqui pelos índios e até pelos civilizados que surgiram aqui depois. Usado para lavar a cabeça, fazer espuma, como se fosse sabão, sabonete. E até há um creme dental que era feito da rapa do juazeiro. Então também se escovava os dentes, tirava aquela raspa do juazeiro, da casca, botava no dedo e passava, atritava com água nos dentes, fazia espuma e limpava. E nesse tempo as pessoas tinham dentes sadios. Hoje, ao contrário, já existem cremes dentais aí que é proibido pela instituição que cuida da saúde no Brasil, por ter algum elemento estranho que causa danos à saúde humana. Não vamos citar nome porque não é propaganda, mas nós precisamos fazer essa comparação entre o juazeiro, que é uma planta nativa, que trazia esse benefício de fazer limpar o corpo do homem, não só os dentes, mas até a roupa. Lavava-se roupa passando a casca do juazeiro no poço, com água no poço, para lavar a roupa. E a roupa ficava limpa e cheirosa. E assim também era o creme dental, o dentrifícios, que o homem usou até uma substância do juazeiro para fazer um creme dental saudável. E nós falamos isso aqui tudo e parece que o tempo não dá para fazer tudo, porque a gente não pode fazer vídeos muito longos. E então nós vamos ainda complementar esse vídeo, melhorar o seu conteúdo, mostrando aqui essa vaza aqui, como a gente disse, um pequeno riacho, que nós começamos no outro vídeo, que tem no máximo uma calha com 3 metros de largura e 2,5 metros de profundidade. E essa vaza todinha de cada lado desse riacho, que já foi um terreno preto e hoje está ficando embranquiçado porque está surgindo o nitrato de sódio, que é absolutamente nocivo aqui, e que, se alguém quer saber, nós podemos acrescentar que o nitrato de sódio é o ácido nítrico que é formado na atmosfera pela queimada principalmente de madeira verde, das fogueiras, das coivaras, das queimadas, e vai lá para cima e forma o ácido nítrico, e quando vem a chuva, o ácido nítrico é empurrado para a terra, e quando chega aqui na terra encontra nas cinzas das queimadas, nessas vazas que é a área que mais recebe essas cinzas, porque é arrastado das partes altas para as partes baixas, que é a várzea, e aqui ele encontra o sódio nas cinzas, que vai formar o cloreto de sódio, que é o ácido nítrico. Digo que é o nitrato de sódio é absolutamente nocivo. E aqui a gente encontra a carcaça do gado, que morre aqui abundantemente quando chega a seca, que é a seca que a gente diz aqui é a época que não tem chuva, e o gado morre de fome porque não tem o que comer. Mas aí é cálcio. Enquanto o ácido nítrico traz para cá o nitrato de sódio, que é muito nocivo às plantas, aqui o carbonato, o carbonato, digo cálcio, carbonato de cálcio dos ossos vão se dissolvendo aí pelas intempéries e vai neutralizar a ação do ácido que foi trazido aqui com o nitrato de sódio. Então uma coisa beneficia a outra, embora o animal tenha morrido de fome por falta de plantas verdes para se alimentar, o que já seria um absurdo nessa área da terra que já foi tão úmida
e fértil nessas várzeas que a gente disse que teve um solo escuro, preto, altamente beneficiado, suprido de nutrientes minerais das plantas, onde aqui existiram plantas a nível das plantas que existem ou que restam ainda na chamada Mata Atlântica do Nordeste, que é a zona da mata que está a 115 quilômetros de distância daqui onde nós estamos. Então aqui existia a mesma nível de massa vegetal, embora não sejam as mesmas plantas. A gente não sabe se tinha se alguma das plantas que nasce lá na zona da mata do Rio Grande do Norte existiram aqui, porque no momento nós não vemos. Nós sabemos quais são essas plantas de lá, mas aqui nós não vemos nenhuma, mas não sabemos se elas já existiram aqui, plantas nativas da zona da mata, que é a Mata Atlântica do Brasil, tão famosa no mundo inteiro. E aqui no Nordeste existiu essa Mata Atlântica, inclusive em Natal, naquela região de Natal, existem 16 cidades e municípios que estão inseridas nessa região chamada de Zona da Mata Nordestina, que nasce em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, e vai até a Bahia, a divisa da Bahia com Minas Gerais. Então essas mesmas plantas, esse mesmo nível de plantas existiram aqui. Árvores enormes, com 10, 15 metros de altura, como aroeira, catingueira, mororó, feijão bravo, já existiram tudo isso aqui. A oiticica, que é uma árvore de grande porte, que só nasce em vazas de rios. Um buzeiro. Hoje ainda tem um buzeiro aqui, que não nasce na caatinga, como alguém diz que a caatinga não tem nada, nenhuma planta que possa ter mais de que 3 metros de altura. Nenhuma árvore. A única árvore que existe na caatinga é a favela, lá no sertão, não é aqui não, que não é nativa do Brasil. Ela foi trazida da África para o Nordeste pelos escravos africanos, porque é uma fonte de alimentação extraordinária, produz uma semente saborosíssima e altamente nutritiva, a favela. Para quem não sabe, a favela que foi descrita em Os Sertões de Euclides da Cunha, lá na Bahia, hoje dá o nome àqueles terrenos favelados que existem nas cidades, nas grandes cidades e nas capitais do Nordeste, principalmente, mas existe também no Rio de Janeiro, São Paulo, chamada favela, se deve a essa planta, essa árvore que existe lá na Caatinga do Sertão e não se adaptou aqui à nossa área do Agreste, onde nós estamos caminhando, e portanto ela se deve ao fato de que na Guerra de Canudos, lá pelo século XIX, quando um grupo de jagunços lá na Bahia foram combatidos 4 vezes pelo exército, por quartéis de exército que se instalavam por lá, e polícia, e conseguiram vencer em 4 batalhas, usando peixeira, lanças, espingarda de soca-soca, contra canhões, metralhadora, e terminou, para poder parar esse povo lá, esses que chamam de jagunço, em Canudos, na Bahia, foi preciso dizimar toda a população. O exército reuniu um grande efetivo de militares e dizimou todo aquele povo lá em Canudos, na Bahia. E os soldados, quando acabou a batalha, a guerra, os soldados voltaram para suas terras. Em princípio era carioca, ou seja, do Rio de Janeiro, e lá eles chegaram, foram licenciados, como se diz, com a mão na frente e outra atrás, sem ter de que sobreviver, e construíram aqueles barracos de lona, de papelão, de madeira, lá nos morros do Rio de Janeiro, e lá ficou o nome de favela, porque eles tinham grande afeição a essa planta, essa árvore que existe no sertão nordestino, na área de Caatinga, que foi trazida, como a gente disse, a semente foi trazida pelos escravos africanos que vieram para cá, aí no tempo do Brasil escravo. A gente sabe que hoje existe escravidão que não é mais escravidão física. Normalmente é escravidão intelectual, quando se vê informações distorcidas sobre a realidade. E quando a gente fala de realidade, confunde-se com extremismo, com radicalismo.